Então vamos lá, hora de dirigir aqui a Fiat Toro com o sistema híbrido leve de 48 volts. Essa que eu estou dirigindo aqui é a Vulcano. O painel aqui continua igual ao que a gente já conhece da Toro, então a gente tem aqui o conta-giros, tem aqui o econômetro, temos aqui, esse mudou, que é justamente do sistema híbrido leve, né? Que vai mostrar aí como é que funciona toda a engenharia. Vou usar ele aqui para vocês. E aqui nós temos o computador de bordo, que inclusive deixa eu zerar ele. Ó, já peguei a Toro aqui com alguma média, que já percorreu 12 km com uma média de 7,9 km por litro. O pessoal informou aqui que ela está abastecida com gasolina, 20 km por hora em 35 minutos. Bom, então eu tenho a minha marcação inicial que eu vou começar e a outra que já estava sendo registrada. Vamos comparar aí uma com a outra para ver como é que fica. Como a gente já viu também no sistema que foi apresentado aí no Jeep Renegade, aqui nós temos o sistema com a mesma engenharia. E nesse sistema aqui, o que a gente pode destacar? O sistema híbrido leve atua para tirar trabalho do motor a combustão aqui, né? Então ele, nas situações de meio acelerador, é quando esse motor elétrico acionado aí por correia, ele apoia o motor a combustão. Então ele não chega a somar potência lá na parte superior. Então, ele não acrescenta potência a mais do que o motor a combustão e nem torque. Mas nas situações de baixo uso, né, quando você está com meio acelerador, aí é quando o sistema realmente entra em funcionamento apoiando. Ó. Você vê ali, essa indicação em azul que vocês estão vendo é justamente o sistema híbrido leve apoiando o motor a combustão. Quando a gente consegue ver ali em verde, aí é o contrário. O carro está desacelerando, ele está aproveitando a energia cinética do movimento do carro para recarregar a bateria de 48 volts. Então ele fica nesse ciclo que dentro da cidade, segundo a Stellantis, a economia pode chegar a 12% a mais e também reduz a parte de emissões. O sistema híbrido leve, é importante observar que ele não move o carro em modo 100% elétrico. Então, para o carro se mover, ainda que seja uma distância bastante pequenininha, ele vai sem precisar do motor a combustão em funcionamento. O sistema híbrido leve ele vai apoiar o motor a combustão, tirando parte do trabalho do motor a combustão para que isso gere mais economia. Então, todas as vezes que você observar a indicação em azul, aí você vai perceber que o sistema está atuando realmente para economizar combustível. Essa outra tela aqui mostra de forma até mais visual quando está acontecendo um determinado ciclo. Aqui, por exemplo, ele está recuperando energia para a bateria do veículo. Aí quando você para o carro, o sistema para completamente. Inclusive o carro tem start-stop. E esse start-stop é automático, porque o sistema híbrido leve tem uma partida mais suave e ele faz isso justamente para economizar combustível. Lembrando que quando você faz essa parada rápida e ele está economizando combustível, o ar-condicionado para de funcionar. Então ele continua ventilando, ele continua fazendo a ventilação, mas o resfriamento para. Muita gente vai perguntar, e se eu estiver num lugar que é muito quente, eu dependo do ar-condicionado? Bom, aí funciona assim. Se estiver muito quente e você abaixar muito a temperatura do ar-condicionado, se o sistema perceber que ele não está conseguindo resfriar o interior do veículo, ele não vai usar o start-stop. Se ele perceber que ele pode momentaneamente parar o motor e ainda assim conseguir manter a temperatura interna, ele vai manter o ar-condicionado funcionando. Então esse start-stop, diferente de outros veículos que você tem um botão para desligar, aqui não tem o botão para desligar esse sistema de start-stop na Toro híbrida leve. Também nessa animação que a gente tem aqui na tela, você consegue ver a parte do meio, que é justamente ali onde você tem a quantidade de energia que está na bateria do veículo. Você vê que eu estou com a bateria aqui quase que plenamente carregada. Se você estiver descendo alguma rampa um pouco mais inclinada durante um bom tempo, ou até mesmo estiver na estrada, numa descida mais contínua, essa bateria ela pode se carregar completamente. Mas a curiosidade, essa bateria ela nunca chega a se descarregar completamente, porque o sistema que faz essa gestão, e como a gente sabe, nenhuma bateria deve descarregar completamente, até por uma questão de proteção do sistema químico da bateria. Se ela descarregar completamente, ela acaba tendo danos ao sistema, e aí ela perde a capacidade de
se recarregar. Então ali a gente vê justamente a atuação do sistema. Ó, nesse momento, regeneração de energia. Quando eu acelero um pouco mais o carro, aí você vê a flechinha azul para a roda, que é quando ela faz aí justamente o apoio do motor a combustão. Muita gente pergunta, mas esse sistema híbrido leve funciona na estrada? Sim, mas muito menos. Então ele não tem assim uma grande capacidade de apoiar o motor a combustão. E quando você faz o kickdown, né, aquela aceleração mais funda, aí o sistema não funciona. Por isso que a potência máxima desse motor acaba sendo os 176 cavalos que a gente já conhecia, do motor puramente a combustão, e também os 270 Nm, que inclusive dá nome a esse motor, né, o T270. Então, o sistema híbrido leve ele é pensado para atuar em meia aceleração, principalmente em uso urbano, complementando a força, né, do motor a combustão, tirando o trabalho do motor a combustão, e isso faz com que o carro seja mais econômico. E também aí o sistema de start-stop. Aliás, deixa eu parar aqui, só para fazer um teste. Ó. Eu vou parar, e aí o que aconteceu aqui? O motor está desligado. Se a gente for olhar aqui no contagiros, o motor está desligado. Deixa eu colocar aqui o câmbio em comando sequencial. Ó, eu coloquei o câmbio em comando sequencial, só depois que eu dei um toquezinho aqui na alavanca, para cima e para baixo, é que ele ligou o motor a combustão. Então, eu consigo, né, anular o start-stop com esse movimento, colocar o câmbio no sistema sequencial e aí acionar a alavanca, e aí você acaba conseguindo, digamos assim, desligar momentaneamente o sistema start-stop do carro. Mas fica a observação, não existe o botão para você fazer o desligamento total, né? Eu não quero usar o start-stop. Nesse carro aqui não dá para você fazer isso de uma forma por comando. Ó, existe uma outra forma de burlar o sistema. Se eu descer a temperatura do ar condicionado, aí ele liga automaticamente o motor a combustão também. É uma outra maneira que você tem de anular aí, digamos, a operação aí do start-stop do carro. Na prática, isso aqui eu fiz para poder demonstrar para vocês, mas o carro vai fazer isso automaticamente se ele perceber que o interior do carro está esquentando. Como todo o sistema foi pensado para economia de combustível, então o start-stop é uma das principais ferramentas para complementar justamente essa economia. É sempre bom destacar, aqui eu estou num piso de blocreto, e esse é um diferencial da Fiat Toro quando a gente compara ela com outras picapes, principalmente as médias que têm suspensão traseira de eixo rígido e feixe de mola. Aqui é uma suspensão independente com molas helicoidais, que é uma suspensão de SUV. Essa plataforma aqui é a mesma que dá origem aí a Renegade, Compass e Commander aí dentro da Stellantis. A picape é muito mais confortável que as outras. Isso te dá mais conforto, também te permite melhor estabilidade de condução, né? Porque é uma suspensão totalmente independente, ela garante isso. E aí você tem uma condução muito mais agradável. Para quem precisa de uma picape por conta da caçamba, mas não quer ter aquele desconforto de picape médio, a Toro continua sendo aí um grande diferencial na categoria. Vou aproveitar a paradinha aqui para repassar as posições de painel que a gente tem aqui. Então a gente vê aqui na primeira posição contagiros, econômetro, indicador do sistema híbrido leve e aqui um painel mais simples. No próximo a gente tem aí todas as indicações de computador de bordo, onde você pode criar páginas iniciais, páginas adicionais e aí o histórico de consumo. Descendo mais uma vez, aí a gente tem um indicador aqui do sistema híbrido leve, indicador de potência, turbo e força G, o sistema de assistência à condução. Temos também aqui o medidor de pressão dos pneus e o tempo que falta para revisão. Descendo mais uma vez, alerta de velocidade, airbags e funções automáticas que você consegue configurar por aqui. Então a gente vê que em matéria de painel, a gente continua tendo aqui o que a gente já conhecia das outras Toros, com a diferença dessas telas específicas que foram adicionadas justamente para a gente conseguir ter agora o monitoramento de como o sistema híbrido leve de 48 volts está funcionando.
Aproveitar aqui o semáforo para demonstrar para vocês a ativação pelo ar-condicionado, tá vendo? O motor está desligado. Vamos baixar aqui a temperatura, olha aí. Automaticamente ele já deu a partida, tá vendo? Então, quando você quer enganar o sistema, você pode fazer isso, ou ele vai entender quando a temperatura subir que ele precisa ligar o motor para manter a temperatura interna do carro estabilizada. E aqui eu já estou terminando o percurso, não foi assim tão grande. Vamos dar uma olhada como é que ficou a média? Olha, a distância percorrida de apenas 10 km, mas ainda assim eu consegui 9,5 km por litro, com uma média horária de 23 km por hora. Não é um número ruim, considerando ali um tempo de 25 minutos. Quando a gente compara com a medição anterior, que não fui eu que fiz, aí a média está mais baixa, 8,6, mas aí está somando a minha média com a média que já estava aqui, num trecho aí de 22,2 km, totalizando 1 hora. O sistema híbrido leve, ele funciona principalmente bem quando você sabe utilizá-lo, né? Não usando muito o pé embaixo no acelerador e deixando o sistema funcionar quando ele precisa atuar com start-stop, né? Se você usar as manobras aí de jogar o câmbio para o lado ou abaixar a temperatura do ar-condicionado, você vai ter consumo de marcha lenta interferindo aí na operação. Mas a vantagem principal aqui, além da economia de combustível, é que numa cidade como São Paulo, você fica isento de rodízio. Inicialmente, eu gostei desse contato inicial aqui que eu tive com a Toro híbrida leve. Lembrando, versão Vulcano, e o sistema também estará disponível aí na Toro Ultra. Nas demais, ela não vai ter a tecnologia híbrida leve de 48 volts. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.